Quando criança, maltratado e perseguido por meu pai, só por eu ter um talento muito ao contrário dos demais. Fui taxado como um monstro, me deixando magoado. Em minha veia um sangue de um demônio lendário, parentesco com o diabo, admito que tenho. Isso pra minha família causava um desespero. Ele recebe uma dica de sempre me intimidar, então resolve a cumprir e começa a me machucar. Mas não aguento a pressão, então resolvo fugir. Aquilo não é o meu lar, se nem meu pai me aceita ali. Fui encontrado por um anjo, eu estava apodrecido, mas não era um anjo do bem, sim um anjo caído. Azazel é o seu nome, ele sabe me animar. Ao invés de asas brancas, são asas negras em seu lugar. Foi com isso em mente que decidi iniciar. Eu vou treinar, ficar mais forte e minha família matar. Inimigos irão cair perante ao meu poder. Tenho sangue de um demônio e sou destinado a vencer. Vontade de um soberano, minha força superior. Vale Lucifer, herdeiro do inferno. Inimigos irão cair perante a meu poder. Tenho sangue de um demônio destinado a vencer. A vontade de um soberano, minha força superior. Vale Lucifer, o herdeiro do inferno. Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, antes da gente começar esse vídeo de hoje, eu queria lhes informar que esse canal aqui é o meu canal secundário. O link do canal principal estará na descrição desse vídeo. Nesse canal, eu irei postar algumas histórias extra. Ou que seria uma histórias extra? Bom, essas fanfiction extra são histórias que eu costumo escrever durante os intervalos do recreio/almoço da escola. Então nenhuma dessas histórias aqui terá um final definitivo, pois em um momento eu possa estar escrevendo uma, para depois de uns 3 ou 4 dias começar outra. Então estejam avisados, para depois não virem reclamar na porra do meu ouvido dizendo frases do tipo: cadê tal história? Ou faz a parte 2 por favor. Agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo de hoje. Capítulo 1. Soltando um gemido mal-humorado, um jovem de cabelos dourados e pele bronzeada passou os dedos pelos cabelos rebeldes, olhando com 2 olhos cor de safira diretamente para algumas páginas de um livro que estava em sua mesa naquele quarto compartilhado. Não deveria ser nada muito complicado, mas as letras começaram a se mover assim que ele abriu o livro na primeira página do livro de matemática que seria lido para sua próxima prova. Um exame que não era muito do seu agrado, principalmente. Uma razão para isso era sua dislexia. Era irritante, e não importa o quanto seus olhos tentassem penetrar nas páginas a poucos centímetros de distância, as letras continuavam girando como bolas de malabarismo sendo jogadas para o céu, o que sempre terminava em uma dor de cabeça para ele enquanto tentava entender algumas dessas palavras inversas. O segundo motivo de seu ódio pelo livro era, exatamente, o assunto que estudaria no dia seguinte. Porque eu tive que estudar álgebra de todas as disciplinas possíveis. Enquanto a dislexia era um incômodo completo em outros assuntos, em álgebra tudo se tornava muito mais complicado e irritante do que com as letras e números girando em sua cabeça, criando um ferrão constante entre as sobrancelhas, aumentando suas enxaquecas que, se normalmente eram constantes com a álgebra, que se tornou muito mais comum. E isso foi muito chato, sentindo como se seus olhos fossem esfaqueados e pequenas luzes apareciam quando ele fechava e abria os olhos. Embora não precisasse ser fechado para eles aparecerem, claro. As luzes eram constantes, e quanto mais luz ao redor dele, mais seus olhos doíam. E havia um terceiro motivo: o professor responsável. Enquanto os professores gostavam de latim ou ginástica do Sr. Brunner, a Sra. Dodds era um completo incômodo. Muitos dos professores tentaram pelo menos entendê-lo e ajudá-lo com seu problema, especialmente Brunner. No entanto, a Sra. Dodds latia para ele toda vez que ele fazia algo errado ou fazia algo errado por causa de sua dislexia.
Ela não deveria usar seu problema como desculpa, mas ler livros complexos com as letras dançando em sua mente não era muito agradável ou aceitável. Ele deveria ter dado um suspiro de alívio, no entanto. Ele não era o principal alvo do professor de álgebra e certamente era algo para comemorar. Se ele fosse o alvo, o destinatário de todo aquele mau humor, provavelmente teria sido expulso da academia ou até mesmo morrido pelo estresse de ser assediado por uma mulher chata e mal-humorada. Porque claro que a senhora Dodds era chata e mal-humorada, como quase todos os professores ligados à matemática que até nos romances eram citados com essa linha. Em vez disso, ela estava agradecida, embora se sentisse triste, por outra pessoa ter ganhado sua atenção. Essa pessoa era outro menino de sua idade, da mesma classe com quem dividia um quarto. Percy Jackson, um jovem de cabelos pretos e olhos azul marinho que, surpreendentemente, tinha dislexia como ele, embora parecesse muito menos determinado do que ele, para tentar superar aquela parede. Porque ele não tentou? Isso é algo que só Percy sabia e ele não ia pressionar o menino. Percy era um menino preocupado com sua mãe e fazia todo o possível para mantê-la feliz. Era algo que todos com dois olhos no rosto podiam ver, mas ele estava sempre pronto para quebrar tudo ao seu redor. Na verdade, parecia que qualquer coisa estranha que acontecesse dentro ou fora da academia, estava sempre cercando Percy, como aquela vez em que a água ficou furiosa ao mesmo tempo em que Percy deixou seu próprio temperamento subir. Soltando um suspiro, as letras dançando em sua mente, ela fechou o livro com um estrondo. Ele jurou que o som do livro sendo fechado era ouvido por todo o chão e que qualquer outro aluno ou professor poderia tê-lo ouvido. Por que deveria haver tanto silêncio quando ele não precisava de silêncio? Embora fosse algo que pudesse esperar. A temporada de exames acabava de chegar à academia e amanhã teriam a última saída antes do início da pior temporada que todos os alunos sofreram dentro de Yancy. Era um inferno na Terra, se o inferno realmente existisse como o cristianismo afirmava, embora duvidasse muito que fosse assim ou pelo menos tão simples. O submundo greco-romano ou shintoísta ou nórdico eram muito mais do seu gosto e interesse. Nos segundos seguintes, ele permaneceu sentado na cadeira em frente à mesa. Havia apenas outra mesa ao lado dele, com o mesmo copo cheio de canetas e pastas, mas sem o livro de matemática que ele estava usando agora. O som de uma folha se movendo foi a única coisa para quebrar o silêncio, junto com o bufar vindo da área à sua direita. Lentamente o menino virou a cabeça e fixou os olhos no menino estendido em sua cama. Este tinha cabelo preto com franja cobrindo toda a testa. Olhos verdes água-marinha se estreitaram, fixos no mar de letras e números que era o livro de álgebra. Esse menino era Percy Jackson, seu colega de quarto, problemas de classe e estudo. A essa altura, os dois se davam tão bem e entendiam os sofrimentos um do outro. Ele observou Percy franzir a testa, provavelmente algo que ele estava fazendo na última hora, enquanto olhava para o livro em suas mãos. Percy era exatamente como ele. Ele tinha dislexia e então estudar e ficar parado era difícil tanto para o menino quanto para ele. Ele sentia uma certa simpatia por Percy por isso. Ambos tiveram que lutar com o mar de letras que eram os livros e conseguir entender o que significava cada palavra virada de cabeça para baixo, e isso acabou lhes dando uma dor de cabeça penetrante, junto com uma forte enxaqueca. Ela definitivamente preferia a aula de ginástica acima de tudo. Lá ele não precisava ler, apenas se mover e agir por instinto. E surpreendentemente era algo que ele costumava fazer bem, então ele participava de qualquer time da academia junto com os jogos oficiais desses times. Ele era um grande jogador de basquete que continuou a jogar quando os exames permitiram. Isso é uma merda. Tirando-o de seus pensamentos, o som de algo batendo contra a parede o fez piscar.
Ela virou a cabeça por cima do ombro e olhou para o livro de álgebra espalhado ao lado da porta do quarto, as páginas e capas ligeiramente dobradas, sendo esmagadas pelo próprio peso do livro. Ele olhou para a causa disso. Ei, Percy, ele falou lentamente, sentindo a raiva que emanava do corpo do garoto. Percy Jackson suspirou quando ouviu a voz de seu parceiro e olhou para aqueles dois olhos azuis. Por que isso? O livro não tem culpa de sua raiva, meu Deus. Percy bufou com essas palavras de seu parceiro. Sentindo a dor crescendo em sua testa, o jovem deixou sua cabeça cair para trás no travesseiro enquanto se esticava totalmente em sua pequena cama. Ah, vamos, Naruto. O garoto rosnou alto, fazendo seu amigo piscar várias vezes. Você também é como eu, não defenda os livros. Naruto estremeceu com a explosão de Percy e franziu a testa. Defender os livros. Ele odiava livros tanto quanto Percy. No entanto, ele entendeu que os estudos tinham que ser superados para uma vida fora da academia, porque não queria continuar lá por muito mais tempo. Ela não suportava a senhora Dodds ou a professora de inglês, e embora ela fosse boa em linguagem, música e ginástica, isso não minimizava seu sofrimento naquele lugar. Percy não viu. Ela sofreu tanto quanto ele, mas com a diferença de que ele estava tentando passar por cima do muro enquanto Percy afundava sob a pressão. Eu não estou defendendo eles, cara. Bufando, Naruto se levantou de sua cadeira e caminhou até o livro de álgebra. Inclinando-se, pegou-o mesmo com a mão direita. Mas não se assuste. Você apenas tem que perfurar esse conhecimento direto em sua mente, e para enfatizar, Naruto bateu um dedo em sua própria testa. Vamos lá, você não quer decepcionar sua mãe. Sally Jackson era a mãe de Percy. Gentil, a mulher sempre mandava uma amostra de doces para o internato quando podia, com um monte de guloseimas azuis para Percy, o que aos olhos de Naruto era muito estranho. Porque alguém comeria algo azul de qualquer maneira. Ele gostava de laranja e não comia laranja o tempo todo, embora o caldo de ramen não contasse, não é? Mas de qualquer maneira o ramen ficou laranja por causa de seus ingredientes e não por causa de produtos químicos como doces. Naruto descreveu a senhora Jackson como uma mãe superprotetora, uma mulher perfeita para ser mãe, como ela mostrou quando viu Percy de férias. Nas poucas ocasiões em que viu a família Jackson totalmente unida, ele notou que mãe e filho eram protetores um do outro, então era muito estranho vê-la com um cara como Gabi, um homem que ocasionalmente podia tomar banho ou vários para o mesmo dia. Como alguém pode chupar tanto? Mesmo ele não era tão ruim assim se parasse de tomar banho e fizesse ginástica apenas por uma semana. E ele realmente tentou, descobrindo por Percy que ele nem mesmo alcançou a axila suada de Gabi em cheiro e fedor. Eu entendo. Naruto largou seu livro de álgebra aos pés de Percy e tomou seu lugar novamente. Percy estreitou os olhos para o livro e roçou com os dedos do pé direito. Nem pense em chutá-lo, Percy, ou vou chutar seu traseiro. Percy apenas resmungou por alguns segundos antes de pegar o livro. Ele sabia que Naruto tecnicamente não iria chutar sua bunda, mas ele não queria cair no lado ruim de seu colega de quarto. Não, depois de ver como quase toda a academia acabou com roupas tingidas de rosa brilhante e pó coçando em suas roupas íntimas, boxers e meias sendo completamente irritantes para quase todos na academia, incluindo o diretor. Surpreendentemente, porém, o Sr. Brunner escapou da brincadeira, junto com outro aluno. Percy ainda se lembrava do dia e tanto ele quanto Naruto também foram brincados para não causar suspeita, deixando Grover Underwood como suspeito, embora o menino aleijado não pudesse ter feito isso devido às suas próprias deficiências e um professor nunca seria um suspeito, então como assim que procurava um culpado, ele desaparecia como fumaça entre os dedos dos professores. Tudo bem.
Os lábios de Naruto se torceram em um sorriso quando ele inclinou seu corpo para trás e ligeiramente empurrou sua cadeira para trás, fazendo um leve ruído de moagem com o movimento de suas patas traseiras. Ele tinha ouvido os nervos e o medo entrelaçados na voz de Percy, claramente sua própria culpa. Não era preciso ser um gênio para saber o que o garoto pensava quando falava em chutar sua bunda. Qualquer outra pessoa teria pensado nele, Naruto Uzumaki, fazendo uma piada incrível, e isso era o que eles realmente obteriam dele. Ele não era cruel o suficiente para quebrar ossos e cabeças apenas por um pequeno aborrecimento como ele recebeu de Percy quando ele agiu como alguém irritado por não entender um livro. Leia, ele apontou para o amigo, enquanto ele próprio abria o livro novamente pela página onde havia deixado o escritório. Concentrando-se nas letras irritantes, ela ouviu um bufo do próprio Jackson e não pode deixar de sorrir. Não seja um bebê chorão para mim, Jackson. Se você tem coragem de enfrentar valentões como Nancy Bobofit, você tem coragem de pegar um maldito livro e estudar para um teste, cara. Não é o mesmo, Percy rosnou, estreitando os olhos para o livro. Logo, as letras começaram a girar em sua mente e qualquer coisa sobre matemática estava completamente perdida em sua cabeça. Porra, a boca. Você não é minha mãe. Bem, se fosse, eu te acertaria com o chinelo, Naruto declarou, borrando o papel que estava usando para sua prática de álgebra. E assim você não poderá fazer nada. Matemática é melhor praticada. Ele estalou o pescoço e olhou para o amigo. Sente-se na cadeira e estude, Percy. Gemendo com a bronca, Percy Jackson começou a se sentar na mesa ao lado de seu parceiro e amigo, um dos dois únicos que ele tinha naquela academia, na verdade. O outro surpreendentemente era o próprio Grover Underwood, o garoto aleijado da academia. Ele não reclamou ou achou isso irritante. Na verdade, ele se preocupava, junto com o próprio Naruto, que Grover não teria grandes problemas com Nancy e seus companheiros, como costumava acontecer quando eles estavam perto de seu amigo. Muitas vezes Naruto apontou que aqueles meninos e meninas precisavam de um pouco de seus punhos de amor. Ainda ninguém entendia como Naruto conseguia esmagar garotos mais velhos, com mais músculos, ou pintar pessoas com cores brilhantes quando eles irritavam muito Grover ou a si mesmo. Naruto nunca fez piadas para se defender de piadas para si mesmo, mas ele fez para ele ou Grover, o que Percy apreciou. Ele estava chateado ultimamente e terminou com uma prisão. Um pouco mais de pressão e ele sem dúvida seria expulso da academia como outros centros acadêmicos antes dele. E ele não queria fazer sua própria mãe sofrer muito mais, que a cada novo centro acadêmico parecia ganhar mais um cabelo grisalho. Antes que ele pudesse virar a página, Percy sentiu algo bater na lateral de sua cabeça e ele olhou para onde Naruto estava sentado e estreitou os olhos quando uma página havia sido arrancada do caderno. Embora o loiro estivesse completamente focado no livro em sua mesa, Percy sabia que foi ele quem bateu nele. Quem mais seria afinal? Nem mesmo Grover estava com eles atualmente. Caramba! Isso não era necessário. Não se segure. Naruto moveu a caneta na frente dos olhos verdes água-marinha de seu parceiro. Os lábios se torcendo em um sorriso, as marcas de bigode em seu rosto ficaram muito mais marcadas. Você não estava olhando para nada, de novo. O que você estava pensando? Naruto correu seu lápis rapidamente sobre a folha em branco ao lado de sua mão, descobrindo que as soluções não se encaixavam muito bem com ele. Eles logo circularam sobre sua cabeça. Isso é besteira. Por que você continua tentando de qualquer maneira? A pergunta veio de Percy. O menino baixou as sobrancelhas e estreitou os olhos, franzindo a testa completamente. Ambos tinham TDA e dislexia. No entanto, apenas Naruto parecia completamente disposto a superar quaisquer barreiras que ambas as doenças lhe dessem.
Embora, na verdade, sua energia extra causada pelo Tda lhe desse bons resultados em qualquer esporte que ele praticasse, ou assim pensava Percy. Não entendo por que você está tentando superar os dois problemas, cara. É uma merda. Tudo gira e é tão chato, ok? Naruto jogou a cabeça para trás. Mechas loiras caíram em seu rosto, roçando levemente seus dois olhos cor de safira. Eu quero seguir meu sonho e para isso eu tenho que superar esse problema de merda, Percy. Eu não vou deixar essa merda me parar. Qual, de novo, é o seu sonho? Naruto virou o rosto para seu parceiro. Percy pensou ter ouvido o pescoço de seu amigo estalar com o movimento áspero que ele fez. Ah, sério? Quantas vezes tenho que repetir? Um suspiro escapou da boca de Naruto e o garoto finalmente caiu para frente, batendo levemente as mãos na mesa. Diante dos olhos verdes de Percy, Naruto se agachou e depois de procurar algo em uma das gavetas do mesmo móvel, o Uzumaki acabou tirando um livro com grossas capas carmesim com um espesso redemoinho em cada um. Eu quero ser um escritor, Percy. Eu já te disse 1000 vezes com este, droga. O menino reclamou, deixando o livro pesado na mesa do homem de cabelos escuros e removendo o livro de álgebra com ele, algo que Percy estava sem dúvida grato. A história de um shinobi absolutamente ousado. Este é o livro em que estou trabalhando, há alguns anos. Não me lembro exatamente, nem sei por que comecei ou quando fiz isso. Ele coçou a nuca, dando a Percy um sorriso de desculpas. Mas eu quero terminá-lo e publicá-lo. Eu sinto que é algo que eu quero e posso fazer. Percy levou alguns momentos admirando a capa do livro. Uma espiral na mesma capa dura marrom como o próprio sangue. Ao passar os dedos sobre ele, sentiu as formas das letras que formavam o título do livro. Você se lembra como conseguiu? Ou alguém fez isso com você? O menino perguntou, abrindo na primeira página. Não demorou alguns segundos para ele sentir as letras começarem a dançar sobre seus olhos e ele foi forçado a fechá-los. Naruto riu disso. Eu não sei exatamente. Ele estendeu a mão e pegou seu livro de volta. Como Percy, ele passou a mão pela capa, mesmo sentindo o redemoinho desenhado nela. Parece que lembro que tinha páginas escritas antes de eu começar a escrever, com um nome. Jiraiya, se bem me lembro. Mas, novamente, seria necessário que meus olhos se voltassem e se concentrassem perfeitamente para lê-lo. Não sei quem seria esse homem, mas sinto seu nome, algo próximo. Percy balançou a cabeça em ligeira concordância e pegou seu próprio livro de álgebra. Eu não conhecia muitos alunos que quisessem escrever um livro, ou pelo menos que quisessem fazer algo com suas vidas tão cedo. Ele mesmo não sabia o que fazer com sua vida ou o que aconteceria pelo resto do ano letivo, exceto que ele sentia como se algo fosse exagerar em breve. E ele odiava quando tudo ia pelo ralo. Ele sentiu uma mão bater em seu ombro e viu Naruto sorrir para ele, recuperado de seus pensamentos sobre o homem que possuía aquele livro. Vamos continuar estudando. Um gemido escapou dos lábios do jovem Percy Jackson. Mal sabiam eles que suas vidas mudariam cedo demais. XXXXXXX.